Bom, pessoal, então, hoje nossa aula, né, é acerca do operador momento, tá bom? E o operador translação. Na verdade, essa aula é um pouquinho mais complicada, né? No sentido de que a gente vai fazer uma abstração aqui muito maior do ponto de vista algébrico, né? A gente vai desenvolver umas continhas aqui um pouco mais difíceis de assimilar, né? Usando nomenclatura um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas é importantíssimo a gente entender essa álgebra que a gente vai desenvolver aqui para definir, por exemplo, o operador translação, justamente para que a gente possa entender que a mecânica quântica ela tem diversas formas de ser escrita. A gente muitas vezes está habituado somente com a forma em termos da função de onda, né? Então, muitas vezes essa forma de função de onda, ela não é a única de se descrever, de se desenvolver a mecânica quântica, né? Quando você vai levando um pouquinho mais para o lado formal, existe uma abstraísmo muito maior, tá bom? Uma abstração muito maior. Então, nesse caso aí, hoje a gente vai falar sobre o operador de translação. Vai começar falando do operador de translação e aí vai concluir definindo ou pelo menos encontrando aí o papel do operador momento, né? A gente já falou sobre o operador posição, então agora é onde entra aí o operador momento. Mas antes disso, a gente precisa falar de translação, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir um operador aí t dx linha, né? Eu escolhi essa nomenclatura aí porque é uma nomenclatura um pouco diferente do livro por causa questão só de ficar mais fácil de entender, né? Então a gente vai chamar esse operador de t dx linha, né? Como sendo um operador translação, né? Infinitesimal, ou seja, ele faz o deslocamento espacial de um estado quântico. Então aqui, como a gente já viu, é um autoestado do operador posição, né? Esse cat x' aqui é um autoestado do operador posição. Lembrando, eu estou usando esse x aqui um pouco diferenciado para lhe mostrar que é um autoestado do operador posição vetor, né? Então é um autoestado no espaço tridimensional. É aquele que é autoestado simultâneo do operador x, do operador y e do operador z, como a gente já viu. Então, se você faz uma translação, né, seja ela infinitesimal com o seu dx também, que é um vetor, né, aqui é tudo tridimensional. Essa translação é responsável por te levar para um outro autoestado do operador x, só que agora com alto valor x mais dx, tá certo? Então, esse autoestado aqui ele tem o seu alto valor x', né, que é um vetor x'. Esse outro autoestado aqui, ele tem o alto valor x mais dx', tá bom? Então, a atuação desse operador translação, ela significa o que? Ela significa que ela vai te levar para um autoestado de x mais dx', tá certo? E aí eu vou acrescentar uma fase aqui. Por que eu acrescento essa fase? Porque essa fase aqui, na verdade, ela não altera o estado quântico, né? Você pode incluir essa fase aqui, mas que na prática a gente vai escolher essa constante de fase como sendo zero, só por uma questão de conveniência, tá bom? Você poderia fazer todo esse desenvolvimento formal aí com o acréscimo dessa constante de fase, não ia mudar nada. A interpretação física seria basicamente a mesma, tá bom? Seria basicamente a mesma. Então, eu estou só incluindo aqui para mostrar para você que isso pode ser estendido para outras coisas. A atuação desse operador t dx ele pode te levar para um autoestado de x mais dx, só que ao mesmo tempo a gente pode incluir a constante de fase. Eu vou escolher zero só por uma questão de conveniência para facilitar aqui o desenvolvimento dos cálculos, tá bom? Mas ela não vai ter efeito nenhum sobre a interpretação física do que é o operador translação infinitesimal. Então, na prática, o que ele faz? Ele te leva, né, do autoestado x e cai num x mais dx, ou seja, geometricamente falando, você tem um vetor x' aqui, e aí essa translação ela é um incremento dx levando para um alto valor x' mais dx', tá bom? Então aqui no caso esses vetores aqui são alto valores, tá bom? São as posições x, y, z aqui bem determinadas da partícula, tá certo? Tudo bem? Então perceba aqui o seguinte, essa translação aqui de dx, o que ela ocasiona? Ela te leva para um outro
alto valor x' mais dx', tá bom? Isso é o que a gente conhece como translação, né? E observe, muito importante, né? Quando eu defino esse operador aqui tdx, eu percebo que o nosso autoestado, porque se fosse autoestado, essa relação aqui de alto valor e alto vetor, ela me produziria o mesmo autoestado, o mesmo ket, né? E não produz um ket diferente, tá bom? Um ket que é modificado, que possui um alto valor diferente, né? Então x não é autoestado de tdx. Então você já fica aí, por exemplo, se perguntando quem são os autoestados desse operador translação, né? A gente vai chegar lá. A gente vai descobrir quem são os autoestados de um operador translação. O que é um autoestado do operador translação? É um estado quântico, né, na qual você atua a translação sobre ele e ele deixa o estado quântico inalterado. Você diz existe? Existe. Tá bom? A gente vai encontrar esse estado aí. Tá certo? Fique calma aí que a gente vai chegar lá. Então, o que acontece? Expandindo aqui um estado qualquer, alfa, né? Então vamos ver o que acontece agora, o que a gente pode imaginar que acontece quando eu faço uma translação de um estado alfa qualquer, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse estado alfa e vou expandir em termos dos meus kets x', que são os autoestados do operador posição, usando a relação de completeza. Então, ó, pego aqui o meu tdx atuando no alfa, faço uma expansão do alfa, né? Quando eu expando o alfa, aqui é uma relação, isso aqui é basicamente a identidade que vai dar origem à relação de completeza, né? E aqui o ket alfa. Isso aqui passa a ser uma função, como a gente já viu, né? E agora o operador translação atuando no ket x' vai me produzir x' mais dx, tá bom? Esse é o resultado de atuar o operador translação, tá certo? Fazendo aí então agora uma mudança de variável, ou seja, eu vou chamar esse x' mais dx' de x duas linhas, tá bom? Quando eu faço essa mudança de variável, o meu x' passa a ser x duas linhas menos dx', tá bom? Então, ao fazer essa mudança de variável, esse ket aqui que é x' mais dx', ele passa a ser x duas linhas, e o que tem aqui dentro dessa função, né, desse número, porque isso aqui é um número, é um produto interno, a gente já viu isso aqui é um número, tá bom? A gente conhece, na verdade, na mecânica quântica como função, mas não deixa de ser um número. Então, esse número aqui, essa função, ela passa a ser agora escrita como x duas linhas menos dx, tá bom? Eu fiz só uma mudança de variável, tá certo? Então, o que é isso? Né? O que a gente pode imaginar que seja isso aqui, né? Isso aqui, na verdade, né, se você voltar aqui um pouquinho, continua sendo uma função, só que com a variável x aqui modificada como, né? Se esse produto interno aqui do x' é semelhante à nossa função psi de alfa x', então a atuação do operador translação faz com que o estado quântico alfa seja expresso por uma função x' menos dx', tá bom? Quando a gente fez a mudança de variável, a gente percebeu que essa função ela foi modificada, ou seja, anteriormente a gente tinha aqui um psi de alfa x' e depois a gente tem um psi de alfa x' menos dx', tá bom? Na verdade, como você pode ver aqui, aparentemente a função ela foi transladada para o sentido, né, direito. Aí você diz, mas quer dizer que quando eu coloco aqui um sinal de menos, a função ela vai para a direita? Vai. Porque na verdade o que você está fazendo aqui, quando você escreve uma função qualquer nesse sentido aqui, é recentralizando a origem dela. Tá bom? Então, por exemplo, toda função escrita como psi de alfa x' menos um x0, por exemplo, esse seu x0 aí seria o centro da função. E aí o que você faz com esse x0? Você recentraliza a função, tá bom? Aqui é como se o centro dela fosse a origem, né? Aqui o centro dela é um valor dx que foi, né, transladado. Então, na verdade, a translação do estado quântico significa uma translação do sistema de coordenadas no sentido inverso, tá bom? Então perceba, ó, que o que aconteceu aqui foi que o sistema de coordenadas ele foi, né, para trás. Você pode imaginar que a função foi para frente, né? Mas na verdade a melhor forma de você interpretar isso daí é que a função permaneceu inalterada, né? Mas os eixos, né, eles foram modificados no sentido inverso, tá bom? Tá ok? Então, bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar construir uma expressão para o operador tdx, porque até agora a gente só conseguiu entender o que acontece quando ele atua sobre uma função, né, sobre um estado quântico.
Mas será que existe uma expressão para ele? Né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai propor algum tipo de expressão, né, para esse operador TDX, desde que ele obedeça algumas propriedades. Né? Aí você pergunta, por que ele vai ter que obedecer a algumas propriedades? Por uma questão de puramente de desenvolvimento formal do seu operador. Né? A gente vai ver com calma essas propriedades, tá bom? Então, a primeira propriedade. Primeira propriedade que eu quero que esse operador ele obedeça, né, é o que a gente chama de conservação da norma. Tá bom? Aí você diz, mas por que tem que obedecer à conservação da norma? Nenhum problema, apenas eu quero que esse operador atue sobre um estado, por exemplo, alfa, né, e o resultado dele, tá certo? O estado quântico que foi transladado, eu quero que ele permaneça normalizado. É só digamos, um desejo, não é uma prova, não é uma obrigação, tá bom? Eu só quero construir um operador translação de tal forma que ele deixe o estado normalizado, tá bom? Ele não mexa na normalização do estado quântico. Isso é o que a gente chama de conservação da norma, tá bom? Então, ele deve ter a seguinte propriedade: quando a gente atua esse TDX sobre o alfa, ele produz um beta, né? E aí quando eu quero escrever o seu correspondente dual, o seu correspondente dual é o Bra beta, né? Aqui você tem o Bra alfa. Obviamente, quando a gente vai para o correspondente dual, o operador translação ele vai virar agora aqui o hermitiano adjunto, tá bom? Ele aqui vira o hermitiano adjunto quando atua no Bra, quando atua no espaço dual, tá bom? Então, quando eu faço o produto aqui de Bra beta com cat beta, olha o que eu vou ter que ter, né? Para que isso daqui seja 1, né, para que isso daqui continue sendo igual a 1, é preciso que esse produto aqui dentro, né, ou seja, o vetor translacional, tá bom? Hermitiano adjunto vezes ele mesmo, tem que dar a identidade. Por quê? Porque o alfa é normalizado, tá bom? Então é preciso que esse produto aqui seja igual a identidade, tá bom? Na álgebra linear, quando você tem dois operadores, um operador na qual o seu hermitiano adjunto multiplicado por ele mesmo dá a identidade, tá bom? Isso aqui significa que ele é do tipo unitário, tá bom? O interessante é que a gente vai ver mais na frente que é uma das outras propriedades que o hermitiano adjunto, né, como ele é unitário, tá bom? Como esse operador ele é unitário, acaba que o hermitiano adjunto é o próprio operador inverso, tá bom? É a própria transformação inversa, tá bom? Porque a transformação inversa vezes ela mesma vai ter que dar unidade, tá bom? Então, acaba que isso daqui é a transformação inversa, tá certo? Então, concluímos que o nosso TDX deve ser unitário para que ele possa conservar a norma, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá. Segunda propriedade. A segunda propriedade é que esse operador aqui ele tem que obedecer o que a gente conhece como translações sucessivas. Isso aqui é importante, tá bom? Duas translações sucessivas devem ser equivalentes a uma única translação. Por quê? Porque você sabe que da geometria, quando eu faço uma translação de um vetor dx' e depois eu faço um dx2', o vetor resultante total, que eu chamei aqui de ds, né, que é a soma dos dois, tá bom? Ele tem que ser a soma dos vetores. Então, quando você faz uma translação de dx' mais uma translação diferente, tem que ser equivalente a uma só, né? Então, a atuação desse operador aqui duas vezes tem que ser equivalente à atuação de um operador só com um vetor só, né? Então, para que isso aconteça, né, é preciso o quê? Preciso que a atuação desses dois operadores aqui em com vetores diferentes, né, atuando no estado alfa. Aqui a gente vai atuar no cat, tá bom? Então, a primeira translação faz com que você tenha um deslocamento da função dessa forma, a gente já viu isso, né? Ou seja, a função é transladada no sentido direito, né, no sentido positivo, de tal forma que o sistema de coordenadas vai para o sentido negativo. E aí uma segunda translação faz com que você tenha dois deslocamentos, né? Então isso aqui tem que ser equivalente a um operador soma, tá certo? Um operador soma, um operador em que você soma as translações, tá bom? Aí você já pode ficar se imaginando que tipo de função ou que tipo de operador pode obedecer isso daqui, ou seja, o produto de dois operadores em valores diferentes, isso aqui é igual a soma. Não são todas as funções que obedecem isso, não são todos os tipos de operadores que obedecem isso. A gente vai ver quais são esse tipo de operador,
tá bom? No final você vai ver que faz todo sentido como é que a gente vai encontrar esse operador aqui. Então, vamos lá. Terceira propriedade. Uma translação no sentido negativo deve corresponder ao operador inverso. Tá bom? Então, nesse contexto, o que eu quero que esse operador tenha? Qual é a terceira propriedade que ele deve ter? Eu quero que, ao fazer uma translação no sentido inverso, né, ou seja, no sentido negativo, no lugar de ir para frente, eu vou para trás, isso aqui deve corresponder ao operador inverso. Por quê? Né? Porque se você simplesmente somar as duas, né, você tem que ter uma translação nula, tá certo? Ou seja, como se estivesse atuando a identidade. Né? De fato, a translação positiva e depois uma translação negativa, né, tem que realmente corresponder à identidade. Tá certo? Porque você está somando aí os dois vetores. Né? Então o que tem que acontecer? O operador inverso aqui, menos dx, tem que ser igual a uma translação inversa. Tá bom? Então quando eu atuo esse t menos dx, eu faço com que agora a minha função seja transladada para a esquerda, o sistema de coordenadas aí para a direita, e aí fazendo novamente uma transformação de variáveis, eu estou chamando agora aqui de x', né? X' menos dx, da forma que isso daqui passa a ser só x'. Então aqui foi feita uma mudança de variável, né? E isso aqui, né? Isso aqui é uma característica, né? Esse cat x menos dx é uma característica da atuação do operador, né, inverso. Eu quero que ele obedeça essa relação aqui. A gente vai ver se de fato o operador vai obedecer isso aqui, tá bom? Então, e a última propriedade que eu quero que ele obedeça, essa é muito mais forte, né, é que no limite infinitesimal, tá bom, deve convergir para a identidade no limite em que o dx é igual a zero. Então, quando eu faço esse dx aqui, que já é infinitesimal, eu faço com que ele seja zero, tá bom? Esse operador aqui ele tem que convergir para a identidade, tá certo? Então, só para a gente entender como é que isso vai ser feito, né? Se você pegar aqui uma expansão em série de Taylor de uma função qualquer, né? Uma função vetorial, x mais dx, isso aqui é aproximadamente igual, né? Lógico que tem outros termos aqui da expansão, mas em série de Taylor, isso aqui é a nossa função, vezes o gradiente da função vezes o vetor dx mais 1/2 do gradiente aqui, para ser aqui o laplaciano, né? Acabei me equivocando aqui, né? Tá bom? Depois a gente corrige isso aqui. Isso aqui é o laplaciano da função f de x vezes o dx quadrado, tá bom? E t dx atuando nessa função aqui, por exemplo, né? Vai me dar o x mais dx. Aí se eu fizer uma correlação aqui entre a expansão em série de Taylor, que a gente conhece, né, e esse rapaz aqui, tá bom? Eu posso dizer que esse rapaz aqui é x, né, mais o gradiente desse estado aqui, vezes um vetor dx, tá bom? Imaginando como se isso aqui fosse uma função, né? A gente já viu que pode vir a ser uma função, desde que você represente aqui, faça uma representação ou no espaço da posição ou no espaço de qualquer outro operador, né? Mas imaginando que isso aqui seja uma função, eu posso dizer que a expansão desse cara aqui vai me produzir esse estado mais o gradiente desse estado aqui vezes o vetor dx mais 1/2 do laplaciano vezes o dx ao quadrado, né? E assim vai, tá bom? Aí você tem os termos de ordem 3, termos de ordem 2 e por aí continua, tá certo? Então, o que acontece aí? No limite em que esse dx vai a zero, tá bom? Perceba que a própria expansão em série de Taylor já me diz que esse operador de translação aqui sobra só o autoestado, o próprio autoestado dele, que é a identidade, né? Então a atuação desse cara sobre esse vai me dar o próprio autoestado, que é a identidade, que é como se fosse o operador a identidade, tá bom? Então no limite que o dx é igual a zero, eu quero que ele vá para a identidade. E faz todo sentido porque você vai expandir esse estado aqui depois, né? A gente vai expandir a função como uma série de Taylor, né? E a gente vai ter que, no limite que esse dx é zero, isso aqui vai para identidade, tá bom? Então, essa propriedade aqui ela tem que ser obedecida, tá certo? Tudo bem? Ok? Bom, então, nesse sentido, se a gente olhar de fato, de imediato, para a quarta propriedade,
que a gente vai propor como operador TDX? Né? A gente vai propor que ele seja a identidade mais o dx vezes um vetor alfa. Tá bom? Isso aqui seria a coisa mais óbvia de se imaginar. Por quê? Porque pela quarta propriedade, que ele deve convergir para a identidade quando o dx é igual a zero. Ora, uma função do tipo linear, né, que isso aqui é como se fosse uma função linear de dx. Ela obedece a isso. Quando você faz o x tendendo a zero, converge para identidade. Tá bom? Então, é óbvio que a minha primeira proposta seria algo desse tipo. Tá certo? Lógico que você vai ver depois que existem umas propostas mais sofisticadas, né? Mas a gente vai chegar nela. Tá bom? Por exemplo, você poderia pensar na... Vou dar logo aqui a ideia, né? Pensar na exponencial. A exponencial, à medida que o dx vai para zero, por exemplo, a exponencial converge para 1. Né? Mas a gente vai ver que a exponencial ela é a translação de fato não infinitesimal. Né? Mas vamos chegar lá. Vamos começar com esse operador aqui. Você vai ver a importância dele e como que a gente vai encontrar relaçõezinhas entre esse alfa aqui. Né? Muito interessante. Né? Então esse alfa que é um vetor, que também é um operador, tem que ser, porque senão isso aqui não vai ser um operador, que tem as dimensões de metro a menos 1. Por quê? Porque ele vezes o deslocamento tem que dar não unitário, né? Sem unidade, né? Tem que dar adimensional, tá bom? Dessa forma a quarta propriedade está satisfeita. Então eu poderia se perguntar se a primeira propriedade é satisfeita. Será que a primeira é satisfeita? Então, ó, o hermitiano adjunto dele vezes ele mesmo, tá bom? Isso aqui tem que dar identidade. Será que dá mesmo? Então vamos pegar a identidade mais o operador alfa, que multiplica o dx, né? Hermitiano adjunto, 1 mais alfa dx tem que dar igual a 1. Então daqui eu faço a multiplicação, né? O operador de identidade, isso aqui vira a própria identidade. O operador alfa atuando aqui, né? Fica um alfa adaga. O dx ele não é um operador, ele é um vetor, real. Então o adaga dele permanece igual a ele mesmo. Então fica alfa adaga mais alfa vezes o dx. E aqui a gente tem alfa adaga, dx, adaga, alfa, dx, tá bom? Então, no final das contas, eu fico com a identidade mais alfa adaga mais a alfa dx vezes os termos de ordem dx ao quadrado, né? Então, perceba que, obviamente, que isso aqui não é igual a zero, né? Você tem a identidade desse lado, tem a identidade igual ao outro. Só que a gente pode fazer com que isso aqui se torne zero. Como? Primeiro, descartando os termos de ordem superior, dx. Aí você diz, mas eu posso fazer isso daí? Posso, por quê? Porque o que eu quero encontrar aqui é um operador translação infinitesimal. Por enquanto, é um operador translação infinitesimal. Né? Quando eu digo que eu quero um operador translação infinitesimal, eu preciso descartar qualquer termo de ordem superior a dx. Porque perceba aqui, ó, o operador, da forma como ele foi construído, foi sem os termos quadráticos. Eu poderia colocar termos quadráticos aqui, termos cúbicos, mas eu não quero. Eu quero que ele seja infinitesimal, ou seja, ele tenha a informação do dx, mas da forma mais reduzida possível. Né? Então a menor forma possível para ele carregar a informação do dx e ainda convergir para a identidade é essa daqui. Né? Então, nesse contexto, os termos de ordem superior não me interessam. Então, para que seja igual à identidade em primeira ordem, é preciso que alfa adaga mais alfa seja igual a zero. Isso sim, tem que ser uma condição obrigatória. Né? Porque senão, nem na primeira ordem ele vai satisfazer a minha primeira propriedade. Tá certo? Então, qual é a condição para que isso daqui seja verdade? É preciso que alfa adaga seja igual a menos alfa. Aí a gente já viu isso nas aulas anteriores. Isso aqui é um operador anti-hermitiano. Tá certo? Se ele é anti-hermitiano, né, lembra lá daquele teorema, um operador anti-hermitiano, ele tem os seus valores esperados imaginários. Né? Seu valor esperado é imaginário. A gente já provou isso daí. Né? Então,
quando a gente foi fazer a desigualdade de Schwartz, quando foi usar a desigualdade de Schwartz justamente para encontrar as relações de certezas, né? Então, perceba que como o operador ele é anti-hermitiano, eu posso consertar esse operador, eu posso transformar um operador anti-hermitiano num operador hermitiano. Eu posso fazer isso. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente proponho que esse alfa seja I, tá certo? Vezes um outro operador que eu vou chamar aqui de K, só que agora o K tem que ser hermitiano, né? Então, quando eu pego aqui o alfa adaga, vai ser menos I, K adaga. Isso aqui é igual a menos alfa. Então, conclusão, K, né? Eu chego à conclusão de que alfa, né, tem que ser igual a I, K adaga, tá bom? Então, se o K adaga for igual a K, né, eu conservo a condição, tá certo? A condição que eu preciso, tá bom? Ó, perceba bem aqui o que eu fiz, ó. Estou propondo que alfa seja igual a I, K. Então, quem é o hermitiano adjunto dele, né? Vai ser menos I, K adaga, que é igual a menos alfa. Mas isso aqui só vai ser satisfeito, né? Perceba o seguinte, alfa é igual a I, K. Se o alfa for I, K adaga. Tá certo? Cancela menos com menos aqui. Alfa tem que ser I, K adaga. Só que K adaga, para continuar sendo válido, eu preciso que seja igual a K. Então, K tem que ser igual a K adaga, ou seja, o K tem que ser hermitiano. Tá bom? Então, assim eu reescrevo meu operador agora de translação infinitesial como sendo a identidade mais I, K vezes dx, onde K adaga é o igual a K, é um operador hermitiano. Tá bom? Então é lógico que do jeito que está escrito aqui você já está familiarizado com o que isso daqui pode significar no futuro, né? Eu não chamei de K aqui, né, à toa, né? Isso aqui continua tendo unidade de metro a menos 1, tem tudo a ver com o número de onda, né? com o K de uma onda, né, que se propaga, tá certo? Não é à toa, mas por enquanto isso aqui só é um operador que a gente ainda não encontrou de fato o significado físico para ele, mas sabe que ele tem unidade de metro a menos 1, tá certo? A unidade dele é metro a menos 1, tá bom? E ele é hermitiano, isso é importante, ele é hermitiano. Se é hermitiano, ele pode vir a ser um observável físico, tá bom? Ele pode ser medido, seu valor esperado ele é real, tá bom? Então, nesse caso, nós substituímos aí o operador alfa, que ele era anti-hermitiano, por um outro operador K, de tal forma que K seja hermitiano, tá bom? Então, para satisfazer agora a segunda propriedade, né, a gente vai testar para saber se satisfaz. Que segunda propriedade era essa? Era as translações sucessivas, tá bom? Então, T dx', T dx duas linhas, será que dá igual a uma translação única, né? Então, vamos fazer aqui, ó, 1 mais i k vezes dx' vezes 1 mais i k vezes dx duas linhas, ou seja, dois vetores aí de deslocamentos diferentes. 1 mais i k dx' mais dx duas linhas, mais esse termo aqui vezes esse termo aqui, que vai dar origem a termos de ordem superior. E aí a gente, ó, descarta novamente, que eu quero trabalhar só com primeira ordem. Então, em primeira ordem, tá aqui, ó. Isso aqui é igual ao nosso operador translação, né, única. É uma translação única de um vetor soma. Tá certo? Em primeira ordem, lógico, eu estou trabalhando só com a primeira ordem. Então, porque ele é infinitesimal. Bom, reforçando aqui, eu estou trabalhando em primeira ordem porque ele é infinitesimal. Então, eu sempre posso descartar os termos de segunda ordem, a não ser que os termos de primeira ordem sejam zero. Se os termos de primeira ordem forem zero, aí eu tenho que trabalhar com o operador com os termos de segunda ordem, tá bom? Então, desta forma, em primeira ordem de dx', as transformações sucessivas são satisfeitas. A segunda propriedade ela é satisfeita. A terceira propriedade, que diz respeito à transformação inversa, é facilmente verificada, tá bom? Claramente, se você pegar aqui esse operador do jeito que ele está escrito aqui, né, se você aplicar aqui um dx, né, um dx, um menos dx, né, perceba que isso aqui vai virar identidade, ou seja, esse cara aqui acaba sendo o t adaga, tá bom? Que é o nosso próprio operador menos dx. Eles são equivalentes, né, essas três nomenclaturas aqui,
tá bom? Portanto, o operador TDX, da forma como foi escrito aqui, ele satisfaz as 4 propriedades, tá bom? Desde que o K seja hermitiano, né? O que a gente precisa agora é encontrar um significado físico para K, pois é um operador hermitiano e tem dimensões de metro a menos 1. Então, o que a gente vai fazer agora é tentar fazer uma construção baseando no que se tem na mecânica quântica, da física propriamente dito, para tentar encontrar um significado físico para K. Antes disso, antes da gente fazer essa brincadeira aí, a gente vai encontrar mais uma propriedade do K, mais uma propriedade algébrica, mais uma propriedade matemática, que vai ser importante para a gente fazer a correlação aí com o que se conhece da mecânica quântica a respeito deste operador translação, o que se conhece a respeito do K, propriamente dito, tá bom? Então, antes disso, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai começar verificando, né, se o operador X e TDX, se eles comutam. E aí é um detalhe importante. Lembra que no começo da aula eu falei que o autoestado do operador posição não era um autoestado do operador translação? A gente já tinha verificado isso daí, não tinha? Né? Então, se ele não é autoestado, eles não têm autoestados simultâneos. Então, provavelmente esses dois operadores aqui eles não comutam, tá bom? Mas será que da forma como eu escrevi ele aqui nesta equação, o que acontece? Será que eles comutam? De fato? E se eles não comutam, né? Que tipo de relação eu posso ter acerca desse operador K e do operador posição? O que eu posso afirmar sobre ele? Então vamos lá. Vamos calcular x vezes o t, né? Atuando aqui num autoestado do operador posição. A atuação desse t vai me dar x mais dx, isso aqui a gente já viu, né? De tal forma que ele não é autoestado. Só que o operador x atuando nesse rapaz aqui, né, vai me dar um alto valor x. Aqui é autoestado do operador x, só que com alto valor x mais dx, tá bom? E aí repete o autoestado. O operador x ele é autoestado. Esse cara aqui x mais dx ele é autoestado do operador x, mas ele não é autoestado do operador translação. Então, o contrário, t e x atuando no autoestado de x. Então a atuação do x nesse cara produz um alto valor x' e o ket x', né? E aí o operador t atuando nesse x aqui agora vai me dar x mais dx, tá bom? Então resumindo, quando eu atuo primeiro o t e depois o x, eu tenho x' mais dx, o ket x mais dx. Quando eu atuo primeiro o x e depois o t, eu tenho o ket x mais dx, só que sobra aqui um x', né? Assim, a relação aqui de comutação entre eles, ou seja, esse menos esse, né, atuando no ket x', vai me dar dx' vezes esse rapaz aqui, tá bom? Daqui você já vê que não vai computar, porque esse cara aqui não é zero. Esse cara aqui não é zero, né? Então, se a gente pode fazer uma expansão desse cara aqui, ó, o que acontece? Vamos expandir esse cara aqui de novo, né? Expandindo esse cara aqui vai ficar o meu ket x mais um gradiente aqui de x vezes o dx, né? Aqui passei o gradiente, tá bom? É o gradiente aqui, gradiente de x vezes o dx'. Então, esse cara aqui atuando no ket x vai ser igual simplesmente dx' vezes o x'. Por quê? Porque eu estou substituindo esse cara aqui por simplesmente x. Por que você está fazendo isso, esquecendo o gradiente? Porque vai ficar segunda ordem, né? Perceba que aqui já tem dx. Então, se eu multiplicar por essa parte aqui da expressão, vai ficar em segunda ordem aqui. E eu não quero, pois os termos seguintes serão do tipo ordem 2. Então, eu estou simplesmente, né, eliminando esses termos aí de segunda ordem. Tá certo? Estou desconsiderando. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Então, daqui a gente tira o seguinte, mas quem é t? Né? Até então a gente não usou ainda explicitamente a expressão para t. Quem é t? Né? Se o comutador entre eles dois é dx, né, ou seja, eles não comutam, a gente pode inferir algumas propriedades de k. O que acontece? Xt menos tx é o nosso dx'. E aí a gente vai atuar aqui agora o nosso operador translação infinitesimal.
e aqui desse lado também ele está. Isso aqui vai ser dx'. Então daqui a gente já multiplicando isso aqui vai dar x. Aqui vai ficar i x vezes k dx, menos a identidade, né, vezes x, menos i x k dx vezes x, né? Isso aqui vai me dar o dx', tá bom? Então aqui a gente coloca o i em evidência, né? E a gente fica com x, k vezes o dx, menos k vezes o dx vezes x. Isso aqui tem que ser igual a dx'. Essa expressão aqui, ela é um pouquinho difícil de ver, né? Por quê? Porque a gente vai ter que desmembrar aqui quem é esse produto escalar aqui, quem é esse produto escalar aqui e o que é que significa esse rapaz aqui do ponto de vista vetorial, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? O nosso produto escalar k vezes o dx, ele é um somatório em j do operador k vezes o dx'. Aqui eu vou dar uma pausa aqui, porque parece muita abstração, né? Muita conta, muita álgebra, né? Eu quero que você só imagine por que esse produto escalar tem esse somatório. Porque primeiro o k, tá certo? Ele é um vetor. Ele é um operador, mas ele é um vetor. Então ele tem a sua componente x, a componente y e a componente z, tá bom? E o nosso elemento infinitesimal de translação, ele também é um vetor. Ele é um vetor de translação infinitesimal. Então ele tem componente x, ele tem componente y, ele tem componente z. Tá certo? Por isso que eu posso aqui fazer esse somatório. Esse somatório aqui só tem 3 termos, né? Que é de 1 até 3, tá bom? O nosso operador x, ele também é um vetor, tá aqui, ó. Cada componente é um operador. E aqui são os vetores canônicos I e JK, que você conhece. Eu chamei de E aqui, porque essa é uma forma geral de chamar vetor canônico, né? As pessoas usam um Ezinho, né? Ou às vezes usam a própria x, y, z, só que com um chapéuzinho. Mas aí como a gente já está usando aqui o chapéu para operador, eu quero deixar mudar a nomenclatura, entendeu? E eu não quero chamar de JK porque pode confundir também com o I complexo. Então na mecânica quântica, para evitar tanto essa confusão com a notação de operador e a confusão com o I imaginário, né, a gente usa os vetores canônicos I e JK como sendo Ezinho aqui, tá bom? Então é só o vetor I canônico IJK, tá certo? Da mesma forma, o elemento infinitesimal também é um vetor, tá certo? Então quando eu jogo essa expressão e essa expressão aqui dentro dessa expressão maior, como é que vai ficar, né? Aí é uma continha um pouquinho mais elaborada, a gente pode ver com calma aqui. Ó, joguei o operador, joguei o produto escalar, novamente o produto escalar e o operador, né? Então aqui é KJ, tal, aqui novamente o elemento infinitesimal. Só que perceba o seguinte, né? Aqui eu tenho um somatório em K, e aqui eu tenho um somatório em J, aqui eu tenho um somatório em J, aqui eu tenho um somatório em K. E eu não tenho um somatório em J aqui para poder igualar os 3 termos, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um truque aí, um truque matemático, né? Eu vou inventar que existe um somatório. Mas você pode inventar que existe um somatório? Posso inventar que existe um somatório. Basta que eu pegue aqui a minha componente dxk, como eu estou escrevendo ela aqui, dizendo que é um somatório em J. Eu quero que apareça um somatório em J. Só que esse somatório em J ele vai ter que ser com a delta de Kronecker. Tá certo? Então, na verdade, essa delta de Kronecker aqui ela é só uma invenção para que eu possa ter um duplo somatório do lado direito da equação, tá bom? Quando eu faço esse artifício aqui, usando a delta de Kronecker, né, reaparece aqui um duplo somatório. Então eu tenho um duplo somatório aqui desse lado, duplo somatório desse outro lado também, aí aparece a delta de Kronecker, tá certo? Agora eu posso juntar todo mundo, ó. Desse lado de cá fica um duplo somatório em K e J, né? Aqui, olha como é interessante o que reaparece aqui, ó. Tá bom? Como os operadores x e o operador k eles não atuam sobre os vetores canônicos e nem atuam sobre os elementos infinitesimais, eu posso separá-los aqui, ó, individualmente, tá bom? Esse cara aqui vai se transformar no comutador. Esse i que está em todo mundo aqui, eu passei para o lado de lá, ele passa como sendo menos i, tá bom? Quando eu passo o i para o outro lado da equação, ele passa como sendo menos i.
É como se o i estivesse embaixo, e aí depois que você multiplica pelo i em cima e embaixo, ele fica menos i em cima e embaixo, né? Aqui se transforma no comutador, somatório duplo, e aí eu trago agora esse i e esse delta para cá, para dentro do somatório duplo. Ó. Fica sendo, né, essa brincadeirinha aqui, vezes o dxj, né, vezes o vetor canônico. Ora, né, o que você tem diante dos seus olhos aí? Você tem uma combinação linear que está dando igual a zero, e mais importante, esses elementos aqui infinitesimais de deslocamento, eles são arbitrários, né? E você tem os vetores canônicos. Então você tem um vetor que está em termos dos vetores canônicos, que formam a base, né, igual a zero. Só tem uma solução para esse problema, né? Se isso aqui é arbitrário, isso aqui são os vetores canônicos, obrigatoriamente o que está dentro da chave aqui, tá certo? Tem que ser igual a zero. Tá bom? Tem que ser igual a zero. Então o que está dentro da chave tem que ser igual a zero. Por quê? Porque os elementos infinitesimais são não nulos e os vetores aí cá formam base. Então o que está dentro da chave é igual a zero. Isso aqui passa a ser menos i delta de jk. Olha que interessante, né? O que essa expressão aqui está me dizendo do ponto de vista físico? Tanto o operador posição como o operador k que a gente encontrou aqui, eles são operadores hermitianos. Então provavelmente eles têm significado físico. Quer dizer, o x já tem significado físico, é o operador posição. Agora o k, que a gente por enquanto não encontrou ainda um significado físico para ele, uma interpretação física para ele, mas a gente já encontrou que matematicamente ele não comuta com o operador posição, tá certo? Então ele não comuta com o operador posição quando você está com as mesmas componentes, tá bom? Então se aqui for o operador x e aqui for o kx, né, isso aqui é menos i, tá certo? Porque a delta de x e x vai dar igual a 1, delta de Kronecker com índices iguais, né? Em compensação, o operador x e a componente ky, elas comutam, tá bom? Então, elas são operadores aí compatíveis, né? Se lembrar, são operadores compatíveis. Então, porque a delta de Kronecker vai dar zero, são índices diferentes. Então, daqui a gente tira um fato importante, né? Independente do que seja o k, eu já estou descobrindo que esse operador x e o operador k em direções paralelas, né, na mesma direção, eles não comutam. Em compensação, em direções diferentes, eles comutam. Você pode medir o ky, você pode medir o x, mas você não pode medir o kz e o z ao mesmo tempo. Eles não comutam, eles não são observáveis compatíveis, tá bom? Então, em direções diferentes eles são compatíveis, mas em direções na mesma direção eles são incompatíveis, tá bom? Tudo bem? Bom, então, das equações anteriores, o que a gente tem? Né? A gente tem que o operador de translação, vamos agora tentar encontrar o significado físico. Das equações anteriores, o que a gente tem? A gente tem que esse operador de translação atuando no alfa dá um deslocamento da função. A gente já identificou isso aqui como sendo a função, e esse cara aqui como sendo x, duas linhas, menos dx, tá bom? Então, a gente vai fazer novamente uma expansão de Taylor sempre, tá? E encontra que isso aqui é a função vezes o gradiente vezes o dx, né? Então essa função aqui é x, observando a mesma nomenclatura aqui, é o produto interno aqui, a representação do estado quântico alfa na base x. Isso aqui vai ser o gradiente vezes esse cara aqui. Aí a gente pode dizer que isso aqui é a função, né? E esse cara aqui, ó, a gente vai começar a guardar agora aqui a parte que tem o gradiente, ó. Esse cara aqui é a representação do gradiente vezes o dx, né? Porque isso aqui é o gradiente da função alfa vezes o dx, então basicamente é o gradiente vezes o dx, que é t alfa, representado na base do x. Bom, se a gente olhar para essa expressão aqui original e olhar agora para essa expressão aqui com o gradiente, a gente passa a identificar algumas coisas importantes, né? Como t dx é o nosso operador de translação, como a gente já está escrevendo aqui, e essa relação aqui é igual à identidade. Se você olhar para cá, a gente tem a identidade bem aqui, ó, atuando no alfa.
E aqui também, ó, você tem aqui a relação novamente aqui da identidade. Só que sobra um gradiente. Tá certo? Sobra um negativo de um gradiente aqui. Então o que acontece? Chegamos à conclusão de que IK ele se identifica como sendo o negativo do gradiente. Tá bom? Eu não encontrei ainda um significado físico para o K, né? Mas eu já encontrei um significado matemático para o K. Além dele não comutar com o operador x posição, né? Ele é idêntico ao gradiente, né? Na verdade ele é um i vezes o gradiente, tá bom? Tá bom? Ele é o gradiente, a atuação dele matemática já é o gradiente. Esse é um resultado importante, né? Esse é um resultado importante. Então, dessa forma a gente pode escrever o operador de translação infinitesimal como sendo a identidade mais i k dx ou a identidade menos o gradiente vezes o dx, tá bom? Porque esse ik é menos o gradiente, como você está vendo aqui, ó, ik é menos o gradiente, tá bom? Tudo bem? Tá certo? Então, agora que a gente tem a função matemática do operador x, que é, né, o gradiente, tá certo? A gente pode tentar entender o que é que significa o k do ponto de vista físico. E para responder isso daí, não tem como a gente provar, né? A gente vai se utilizar do que os físicos, né, da época, né, Planck, tá certo? Schrödinger, né, Bohr, todos eles iam tentando ajustar modelos, todos eles iam tentando encontrar aí alternativas para entender os fenômenos quânticos, tá bom? Então nessa construção algébrica aí é o momento onde entra aí justamente o de Broglie, né? O que é que aconteceu? O de Broglie ele vai propor, né, que esse gradiente aí esteja correlacionado com o próprio k da função de onda, né? Então, por exemplo, um estado quântico de partícula livre, tá bom? Ele é expresso como sendo uma exponencial desse tipo aqui. Isso aqui não é nenhum absurdo, porque isso aqui já vinha lá do eletromagnetismo. Se você pegar um campo elétrico ou um campo magnético que se propaga no espaço, né, ele se propaga com esse tipo de equação. Isso aqui é uma equação de uma onda plana, tá certo? Daqui da onda plana a gente tira duas coisas. A gente tira a frequência angular, que é 2 sobre o período, e tira o número de onda. Eu coloquei um Q aqui para fazer uma distinção por enquanto, tá certo? Então, daqui a gente tira o número de onda, que é 2π sobre lambda. Isso aqui vai para as ondas, tá bom? Onda plana, que se propaga no espaço. Se isso aqui for atrelado a uma partícula, né, for atrelado a uma partícula livre, como fez justamente de Broglie e todos os outros cientistas da época, né, a gente pode fazer uma correlação entre esse Q aí, né, e o operador que a gente encontrou lá diferencial, tá bom? Então, basicamente, essa representaçãozinha aqui, ela é uma onda que se propaga com a frente de onda plana, né? Nesse caso, Q é o vetor de onda, tá aqui ele, ortogonal ao plano de propagação. Então, se esse aqui é o plano de propagação, o seu módulo é chamado de número de onda. Tá aqui o lambda, né? E o Q é um vetor que é ortogonal ao plano de propagação, tá certo? Tanto é que Q vezes o plano de propagação aqui é plano porque é sempre zero. Todo mundo está na mesma fase. Todo mundo que está aqui está com a mesma fase, né? Você deve saber lá da geometria analítica que um plano ele é definido como a normal dele vezes um vetor r qualquer. Então esse r ele vai estar contido no plano se for sempre ortogonal à normal, né? Eles vão ter a mesma fase aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que é que significa o gradiente? Tá certo? O que a gente tem no gradiente dessa função? Quando a gente faz a derivada desta funçãozinha aqui, né, o gradiente, eu não vou mexer na parte temporal, eu mexo só nessa parte aqui. Ó. O que sai ao derivar essa função, em função de que vai sair, vai cair, né, o i e o q. Tá certo? Ou seja, eu encontro que para onda plana, né, para onda plana, eu encontro que a derivada, o gradiente aqui é 1i vezes o q. Tá certo? Ou seja, o nosso gradiente é i vezes q. Tá bom? O
que tem a ver com o operador de translação? Por enquanto, nada, né? Só que o operador de translação lá, perceba bem, lá o operador de translação ele tem um gradiente também. A gente já viu, certo? Só que aqui para a onda plana ele é I vezes Q, né? Dessa forma a gente verifica que para a onda plana, partícula livre, o operador matemático diferencial nabla está diretamente ligado ao vetor de onda, tá certo? Então, lá vem de Broglie da história agora. Louis de Broglie propôs que toda a matéria possuía um comportamento ondulatório, de tal forma que o momento linear associado, né, ou seja, um objeto com massa que se propaga no espaço, tá bom? O seu momento linear, que a gente classicamente conhece como mv, né, mas aqui na mecânica quântica ele entra só como momento, né? Então, esse momento linear aí, ele está diretamente associado a um comprimento de onda, né? É o que a gente conhece na mecânica quântica como comprimento de onda associado de de Broglie. Todo objeto que se propaga no espaço com massa, por exemplo, uma bola. Joga uma bola de beisebol a uma determinada velocidade, né? Aquela massa vezes a velocidade ali, você pode construir ali um comprimento de onda de Broglie, tá certo? Só que ele é muito pequeno para ser detectado. Você vai ver que ele vai dar muito pequeno, né? Justamente por causa da constante de Planck. Então, de Broglie propôs que existe um momento associado da partícula possui uma ligação direta com o comprimento de onda, mediante a constante H. Essa constante é a mesma obtida pelo Planck. O que é interessante é que quando de Broglie propôs isso daqui, ele disse, olha, toda a matéria ela é ondulatória, né? Ou seja, não existe mais essa separação entre o que é partícula e o que é onda, né? Na verdade, a matéria toda ela tem comportamento ondulatório, tá certo? E quem faz essa correlação aí é a constante, né, H, que é a mesma constante de Planck lá do experimento, lá do espectro de emissão de radiação do corpo negro, né? Então, lá em física moderna, vocês devem ter estudado isso daí, né? Você estuda o espectro de emissão do corpo negro, e lá, para você encontrar as relações, o espectro de emissão correto, né? O que não tem a famosa catástrofe de ultravioleta, né? O espectro correto, você propõe que os fótons, né, eles são quantizados, e a constante de quantização aí, que correlaciona energia e frequência, é justamente essa constante de Planck aí. E o de Broglie diz que ela aparece mais uma vez aí para conectar momento linear e comprimento de onda, tá certo? Então, quando a gente faz isso daqui, aí o que a gente tem? A gente tem que 2π sobre lambda, que era o nosso Q. Eu identifico aqui esse 2π sobre H cortado. Eu vou dizer que é o momento vezes um H cortado, que é 2π H cortado sobre 2π é o nosso H sobre 2π é o H cortado, que é o nosso Q. Ou seja, P é H cortado Q. Tá bom? O momento passa a ser agora escrito em termos do número de onda. O momento linear é escrito em termos de número de onda. Olha como é interessante, né? Lógico que quem conecta isso aqui é a mecânica quântica, é o H. Então, nós vamos identificar o momento linear de de Broglie, P, como operador momento linear P, só que agora é vetor, e que o nosso Q é o menos I, né? Nabla. O que a gente obtém? Que P é menos I H cortado nabla, quando a gente conecta essas duas coisas, né? Então, concluindo, o nosso operador translação, né? Se P é menos I H cortado nabla, o nabla é P sobre menos IH cortado. Eu trago ele para cima agora. Eu cheguei à conclusão de que o operador de translação é a identidade menos IP dx sobre H cortado, né? Olha como é interessante. Eu coloquei agora a nossa translação infinitesimal como função do momento linear. Tá bom? Isso significa, né, que P, o momento linear na mecânica quântica, é o gerador de translação, né? Ele também é gerador de translação na mecânica clássica. Quem faz a translação no espaço de fase, né, lá na mecânica clássica de Hamilton, né, de Lagrange, né, quando você vai estudar lá a mecânica clássica, os lagrangianos, né, hamiltoniano, você vê que P, né,
na mecânica clássica, ele é o gerador de translação. Só que na mecânica quântica a gente também obtém que P é um gerador de translação. Por quê? Porque ele está intimamente ligado ao operador translação, né? Ao operador translação. Tudo bem? Então, aqui, ó, a gente consegue agora dizer que se o K é I vezes nabla e o nabla, né, é P menos IH cortado, a gente chega à conclusão de que o nosso P, né, o nosso K é menos P sobre H cortado, tá bom? Se a gente jogar na relação de comutação que a gente tinha lá, a gente chega a uma famosa relação de comutação que se conhece na mecânica quântica. A gente encontra que X e P não comutam quando estão na mesma direção, ou seja, quando você mede X e mede Px, o que você obtém como relação de comutação aqui é menos IH cortado. Eles são observáveis não compatíveis, tá bom? Agora, lógico que quando você mede a posição da partícula, a coordenada x de uma partícula, e você mede a componente py desta partícula, você tem precisão na medida. Por quê? Porque elas comutam, tá bom? Em direções ortogonais é possível medir coordenada e momento. Agora, na mesma direção, você não consegue medir. Eles são observáveis incompatíveis. Então, portanto, encontramos que as componentes correspondentes dos operadores x e p não comutam entre si, de tal forma que eles são incompatíveis. Esse é o grande resultado aí, do operador, da construção desse operador translação. Então, tem duas coisas importantes aqui nesta aula, né? Primeiro, que a gente conseguiu encontrar um operador translação. Tá bom? A gente encontrou essa expressão final aqui para descrever o operador translação. A gente conseguiu entender o que significa essa translação. A gente sabe que o autoestado do operador posição ele é alterado, portanto, né, a T, que é a translação, e o operador X eles não comutam, eles não têm autoestados simultâneos. Uma consequência disso é que o nosso gerador de translação também não vai comutar com X, né? Então isso aqui vai ser diferente, né? Esse próprio P não vai comutar com X, tudo bem? E a gente conseguiu entender que o P é o nosso gerador de translação. No final das contas, a gente encontrou uma famosa relação aqui de não comutação entre o operador posição e o operador momento. Isso aqui vai gerar outros fenômenos interessantes mais na frente que a gente vai ainda estudar. Quando a gente estiver falando de pacotes de onda, a gente vai ver que a precisão, por exemplo, da posição de uma partícula ou de um pacote de onda vai gerar uma imprecisão no momento, né? Justamente por causa da relação de incerteza, como a gente já discutiu aqui nas aulas anteriores. Tá certo? Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre operador translação e operador momento, né? Essa é a primeira parte, porque na aula seguinte a gente vai ter a segunda parte, que é quando a gente vai fazer agora uma extensão, né, da translação infinitesimal para uma translação finita, né? O que acontece se eu quiser fazer uma translação finita e não infinitesimal? Aí este operador translação infinitesimal ele vai sofrer uma modificação, tá certo? Quando ele sofre essa modificação, ele se transforma em outra função, tá bom? Então aquela expressãozinha ali, a identidade menos o momento, essa daqui, né? A identidade menos o momento linear vezes o dx sobre h cortado, ela vai se transformar, tá certo? Mais na frente, numa exponencial, que vai me dar de fato a translação finita, tá bom? A gente vai ver isso na próxima aula, tá certo? Tudo bem, pessoal? Eu sei que é uma aula um pouco complicada porque envolve muita álgebra, né? Muitos conceitos aí um pouco abstratos, né? Mas se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo para a gente poder tirar, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima aula aí. Até mais.